Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologado. Hoje nós falaremos sobre a segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente. Lembre-se que até agora, na primeira lei de Mendel, nós percebemos algumas coisas, né? Nós já sabemos que uma característica é determinada por dois alelos e nós sabemos que esses alelos se separam na formação dos gametas. Tendo então em vista essas informações, nós podemos avançar um pouquinho mais. A segunda lei de Mendel, pessoal, muda um pouquinho da primeira, porque em vez de trabalhar com uma única característica, por exemplo, cor, agora nós trabalharemos com duas características, por exemplo, cor e textura da ervilha. O experimento de Mendel consistiu em cruzar duas variações de plantas. Então, qual era a geração parental na segunda lei de Mendel? Era uma ervilha amarela e lisa cruzando com uma ervilha verde e rugosa. Quando Mendel cruzou estas duas ervilhas, 100% da geração F1, da geração filial 1, veio então a amarela e lisa. Logo, você já pode saber qual é a característica dominante para as duas, né? No caso da cor, óbvio que o amarelo dominou sobre o verde. No caso da textura, o liso acaba dominando sobre o rugoso. Lembre-se, uma característica é determinada por quantos fatores, quantos alelos mesmo? Não sei. 2. Logo, a cor é determinada por dois alelos, assim como a textura. Então, nós temos um total aqui de 4 alelos a serem analisados. Lembre-se que na primeira lei eles se separam na formação do gameta. Ou seja, sabendo que a geração parental é pura, ou seja, homozigota, e que esses alelos se separam na formação dos gametas, que gametas um pai da geração parental amarelo e liso vai formar? Para a cor amarela, eu tinha o errão, ele manda apenas um errão, que eles se separam. Para a textura, eu tinha o errão, ele manda apenas um errão. Muito bem. E o verde? O único gameta possível para a ervilha verde e rugosa, uma vez que o verde é Vzinho, esse gameta tem que conter o Vzinho. E se a ervilha é rugosa, tem o errinho, o gameta vai conter apenas um desses errinhos. Logo, quando esses gametas se encontram, formam um indivíduo Vzinho, errinho, um indivíduo dihíbrido, duplo heterozigoto. Como o Vzão domina sobre o Vzinho, a planta é amarela. Como o errão domina sobre o errinho, a planta é lisa. Então, eu tenho uma planta amarela e lisa. Quando Mendel autofecunda essas plantas, o que é que vai acontecer? Bom, aqui vai ter um mega quadradão de Pinet, um mega quadro de Pinet, um super jogo da velha aí. Porque agora nós vamos ter vários gametas possíveis. Lembra que em uma coluna você coloca os gametas de uma planta e na outra coluna os gametas da outra planta. Pegando um indivíduo duplo heterozigoto, o Vzão se separa do Vzinho. Só que o Vzão pode encontrar tanto o errão num gameta quanto o errinho. Então você coloca em uma das colunas Vzão, errão, Vzão, errinho. Assim como o Vzinho. O Vzinho se separa do Vzão, mas ele pode encontrar em um gameta tanto o errão quanto o errinho. Vzinho, errão, Vzinho, errinho. Beleza, e a mesma coisa para outra planta porque elas são genotipicamente idênticas. Dessa forma, você vai completando esse mega quadrado, pessoal. Se o Vzão errão encontra o Vzão errão, então você tem o indivíduo Vzão, errão. E assim sucessivamente, você vai completando esse quadrado de Pinet, esse quadro de Pinet, como nós fazíamos na primeira lei de Mendel. Então vai dar uma proporção genotípica bem grande, você não precisa se preocupar em decorar essa proporção genotípica. O que é importante você decorar da segunda lei de Mendel? A proporção fenotípica, aquilo que eu consigo ver. Do cruzamento entre os duplo heterozigotos, o que é que vai acontecer, pessoal? Todo mundo que tem pelo menos um Vzão vai ser amarelo. Todo mundo que tem pelo menos um errão vai ser liso. Logo, se você olhar aí no nosso quadrado de Pinet, você vai encontrar que 9 para cada 16 nascimentos serão amarelos e lisos. Você vai encontrar também que 3 sobre 16, ou seja, 3 a cada 16 nascimentos, serão amarelos e rugosos.
Beleza. Para ser verde, então, é necessário que eu seja Vzinho, Vzinho. E se eu tiver pelo menos um errão, eu sou liso. Eu não, né? A planta. Logo, se você analisar o quadrado, você vai ver que 3 a cada 16 nascimentos serão verdes e lisos. E apenas um verde e rugoso. Logo, você tem a proporção famosa da segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 3 para 1. Lembrando que essa proporção só ocorre em cruzamentos entre duplo heterozigotos ou dihíbridos. Para encerrar a segunda lei de Mendel, nós vamos entender o que significa essa lei da segregação independente. Significa que para 2 características eu tenho então 2 genes diferentes e cada um contendo 2 alelos. E esses genes se separam de maneira independente. Então, pessoal, depois do exposto, nós podemos entender o enunciado da segunda lei de Mendel. Vamos lá? Dá uma olhadinha? O enunciado então da segunda lei de Mendel diz que os fatores para 2 ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. O que significa isto tudo? Significa que o gene para a cor se separa ou se segrega independentemente do gene para a textura. Dessa forma, todas as combinações dos alelos são possíveis. Ou seja, o errão pode encontrar o Vzão, o errinho pode encontrar o Vzão, o Vzinho pode encontrar o errão e o Vzinho pode encontrar o errinho. Para que isso ocorra, é necessário que os genes estejam em cromossomos não homólogos, em cromossomos diferentes. Por exemplo, no par 1 e no par 2. Dessa forma, os cromossomos podem se segregar independentemente se encontrarem ao acaso, sendo possíveis todas as combinações gaméticas. Essa foi então a segunda lei de Mendel. Se você gostou dessa aula, curta, compartilha, manda para os seus amigos. Valeu, galera! Até uma próxima!